A paz e a graça do nosso amado Jesus seja na vida de todos. Hoje nós estudaremos no capítulo 15 de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 15, dando sequência neste capítulo extenso. Nós vamos prosseguir a partir do verso 16, Marcos 15, versículo 16. Os soldados zombam de Jesus. Aí os soldados levaram Jesus para o pátio interno do palácio do governador e reuniram toda a tropa. Depois vestiram em Jesus uma capa vermelha e puseram na cabeça dele uma coroa feita de ramos cheios de espinho. Interessante essa questão, porque eles zombavam de Jesus falando que ele era rei. Então colocaram nele uma capa como de um rei. E na cabeça eles colocaram uma coroa de espinhos. Se a gente for lá em Gênesis, na criação e principalmente na queda do mundo, pelo pecado, na queda do homem, houve maldição para o homem, para a serpente, houve maldição também para a terra, que passaria a produzir ervas daninhas e espinhos. Até então, a criação de Deus não havia espinhos. Assim diz a palavra do Senhor com a queda do homem. E agora, Jesus vem para libertar o homem do poder da maldição do pecado que leva à morte espiritual para sempre e colocam nele uma coroa de espinhos. E começaram a saudá-lo dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Eles não sabiam, nem eles, nem Pilatos tinham como saber que eles não falavam do Rei dos Judeus. Eles estavam falando com o Rei dos Reis, o Rei do Universo, que pelo poder da palavra criou todas as coisas e ainda a sustenta com o poder da sua palavra. Batiam na cabeça dele com um bastão, cuspiam nele e se ajoelhavam, fingindo que o estavam adorando. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para fora a fim de o crucificarem. Esse evangelho não entra em muitos detalhes antes da crucificação, mas outros falam dos chicotes, né, nos lombos, nas costas de Jesus, que eram utilizados como se fossem várias cordas de couro e nas pontas como pedaços de ossos. E aquilo batia e rasgava a pele. Jesus também foi chicoteado dessa maneira. Depois nós temos aqui a citação da crucificação de Jesus. No caminho, os soldados encontraram um homem chamado Simão, que vinha do campo para a cidade. Esse Simão, o pai de Alexandre e Rufo, era da cidade de Cirene. Os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus. A crucificação era um método que os romanos utilizavam para os piores dos bandidos, cumprindo a promessa de que Jesus morreria, estaria no meio de ladrões, no meio de bandidos. E essa crucificação
também exigia que a própria pessoa a ser morta deveria carregar nas costas o material da sua morte. A cruz deveria ser levado. Lembrando que quando ele carregava a cruz, ele já havia sido esbofeteado, já havia sido chicoteado, né? Então já vem assim uma fraqueza, né? E ele tinha que andar ali por aqueles caminhos até chegar ao Monte Gólgota, ou seja, da caveira, também conhecido, carregando a cruz. E aqui nós temos um personagem chamado de Simão. Simão foi escolhido ali no meio da multidão, talvez por ver Jesus com muita dificuldade para levar a cruz. Ele é escolhido, esse Simão, para carregar um período, um percurso, a cruz de Jesus. E ele pega a cruz nas costas e leva essa cruz. É interessante a gente pensar que esse Simão poderia ter sido alguém que viu, presenciou milagres, que mais tarde recebeu a palavra e se converteu. E foi um grande privilégio para ele poder dizer: eu carreguei a cruz de Jesus o Nazareno, de Jesus, o Filho de Deus. Muitas pessoas, se converteram através do discipulado, através dos discípulos que faziam viagens missionárias. Muitos se converteram e levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Queriam dar a ele vinho misturado com um calmante chamado mirra, mas ele não bebeu. Esse evento aqui, o vinho misturado com a mirra é considerada como um anestésico. Isso ajudava o prisioneiro, né? Entrava com um pouquinho de misericórdia para ajudar aquele prisioneiro, aquela pessoa que estava sendo crucificada, a ficar meio que anestesiada e não sentir tanta dor. Lembrando que a maioria das pessoas crucificadas chegavam a ficar na cruz 2 dias, 3 dias, o que não aconteceu com Jesus. Estudiosos dizem, né, e a gente acredita também nisso, que não era só aquele sacrifício, né, que está representado, como eu já disse, nos filmes, mas era também espiritual, levando os pecados da humanidade, daquele que crê no Senhor Jesus, né? Nós temos aqui outro fato, por causa dos pecados, ele ora a Deus: porque me abandonastes, né? Então teve assim aquela separação. Jesus sofreu muito, não somente na carne, mas na alma e também no espírito, né? Então, eles dão a ele esse vinho com essa mirra e ele recusa. Ele não queria estar anestesiado, ele não queria ter alguma coisa que o afetasse, que o tirasse da sua atenção plena naquele sacrifício que ele estaria fazendo pela humanidade. Então ele rejeita aquele anestésico, rejeita o anestésico, para ter plena consciência do que ele estava fazendo. Em seguida, os soldados o crucificaram, repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. Muitos gostam de pregar que Jesus era muito pobre, que Jesus vivia uma vida muito miserável. Em momento algum,
isso está exposto na Bíblia. Momento algum. Eles viajavam, eles tinham seus alimentos, tinham tinha a casa de Jesus que eles iam, tinha as casas que recebiam. Nunca foi relacionado que Jesus era um pobre, uma pessoa simples no sentido de não ter nada. E aqui nós vemos os soldados romanos disputando a capa de Jesus. Com certeza eles não estariam disputando um trapo qualquer, né? Era uma capa sem costura e eles não queriam partir ela no meio. Um ficaria com aquela capa. E então, eram 9h da manhã quando crucificaram Jesus. Tudo começou à noite e 9h da manhã Jesus já estava na cruz. Puseram em cima da cruz uma tabuleta onde está escrito, como acusação contra ele, o rei dos judeus. Então essa tabuleta tinha o costume de vir escrito o crime da pessoa. E o crime de Jesus, que o próprio Pilatos, né, os próprios romanos, para afrontar os líderes judeus, falaram, isso eles não queriam que essa tabuleta ficasse escrito lá na cruz. Mas os romanos disseram, vai ser assim. E assim foi. Escreveram lá, o crime, rei dos judeus. Foi por isso que eles o crucificaram, por inveja. E ele fez questão de deixar escrito na cruz, rei dos judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim se cumpriu o que as escrituras sagradas dizem. Ele foi tratado como se fosse criminoso. Os que passavam ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e os insultavam assim. Ei você, que diz que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias. Pois desça da cruz e salve-se a si mesmo. Mesmo no momento de extrema dor, mesmo no momento próximo à sua morte, ainda havia zombadores. Zombadores. Será que nós temos zombadores hoje entre nós? Ah, sim, com certeza. Muitas pessoas zombando do Deus Altíssimo, zombando de Jesus, e dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia é escrita por mão de homens, sendo que a própria palavra de Deus diz que ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Há zombadores fazendo teatros, fazendo filmes, usando o nome do Senhor Deus em vão. E isso não vai ficar impune. Brincando com as coisas santas de Deus, isso não vai ficar impune. Deus é justiça. Os chefes do sacerdote, os mestres da lei, também caçoavam dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pôde salvar a si mesmo. Vamos ver o Messias, o rei de Israel, descer agora da cruz e então creremos nele. E os ladrões, que também foram crucificados com Jesus, também o insultavam. Os líderes judeus ficaram ali, próximo da crucificação de Jesus, e também faziam chacota, dizendo: ele curou a tantos, vamos ver ele agora descer dessa cruz. Mas Jesus, ele nunca precisou provar nada para ninguém. Ao contrário, quando eles pediam um milagre, Jesus não fazia para provar nada para ninguém. Jesus não precisa de provar nada para ninguém. Quando ele foi julgado injustamente, poderia ter se defendido, ele ficou mudo.
Quando eles afrontam ele agora para descer da cruz, para provar que é Deus, para provar que é rei, ele também não fala a palavra. Também não aceita o vinho com mirra, que seria um anestésico para ele. E aqui a palavra se cumpre, que ele é crucificado entre criminosos. E havia 2 ladrões. Marcos não entra nessa questão também aqui. Mas nós sabemos que esses 2 ladrões, primeiro, eram ladrões mesmo, possivelmente ladrões e assassinos, porque essa morte de cruz era para os piores assassinos. E um desses ladrões insultava assim e falava com Jesus: salve-se a si mesmo e salve a nós também. Mas o outro, não é relatado aqui pelo Evangelho de Marcos, dizia: nós 2, os ladrões conversando, nós 2 merecemos essa pena de morte, mas ele não. Então ele vira para Jesus e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Né? Ele se humilha ali e ele se arrepende. E Jesus fala com ele assim: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Nós sempre usamos esse ladrão porque, nesse caso dele aqui, ele não teve tempo para descer da cruz, para dar frutos de arrependimento. Ele não teve esse tempo. Ele morreu ali na cruz, ele não desceu para provar mais nada. E é essa a palavra do Senhor para nós hoje.